Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 16 a seguir. E aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma adolescente que tinha um espírito adivinhador, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. E fez isso por muitos dias. Mas Paulo, indignado, virando-se, disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora, ele saiu. Mas vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro desaparecera, detiveram a Paulo e a Sila e o arrastaram. E conduzindo aos magistrados, disseram: estes homens, como judeus que são, estão conturbando a nossa cidade e apregoam um costume que nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. E toda a multidão se levantou unânime contra eles, e os pretores, rasgando seus vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E depois de fazer-lhe muitas chagas com os açoites, os lançaram na prisão, intimando o carcereiro que os guardasse com muita segurança. Então, recebendo tal mandato, ele os lançou no cárcere inferior e sujeitou os seus pés no tronco. Quase à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. De repente, propagou-se um grande terremoto que comoveu os alicerces do cárcere, e instantaneamente todas as portas se abriram e foram soltos todos os grilhões. E o carcereiro, despertando e vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada com a intenção de suicidar-se, crendo que os presos tivessem escapado. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Tendo ele pedido uma tocha, saltou para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esse texto é um texto que nos traz muitos ensinamentos. E ensinamento é uma coisa muito importante na nossa vida. Porque quando nós paramos de crescer, nós temos que parar também de fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Ou seja, naquilo que você gosta de fazer, você necessita, você precisa crescer. Esse texto nos chama a atenção porque ele deixa evidente como o mundo espiritual ele é tão real como o mundo natural. Às vezes nós temos uma visão que a primeira batalha espiritual aconteceu entre Adão e Eva. Mas a primeira batalha espiritual
aconteceu nas regiões celestiais, entre Lúcifer e Deus, aonde ele deixara de ser um anjo de luz, e uma terceira parte dos anjos ali foram decaídos junto com ele, pelo seu convencimento, aonde ele rebelara contra o próprio Deus. Então nós aprendemos que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. E as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, depois acontece no mundo natural. Este texto me chama a atenção porque ele mostra que esse espírito de adivinhação, o qual fazia parte da vida dessa jovem, ele mesmo anuncia, ele mesmo pronuncia que Paulo e Silas, eles propagavam as verdades do Deus Altíssimo, as verdades concernentes ao reino de Deus. Veja que esse espírito que agia na vida dessa jovem, ele mesmo propagava que Paulo e Silas anunciavam as boas novas do Deus Altíssimo, as verdades do reino de Deus, que os encaminhava à salvação. Foi esse espírito que havia reconhecido Paulo e Silas como propagadores das boas novas do reino de Deus. Nós precisamos entender que quando nós entramos numa batalha, aonde nós conhecemos quem nós somos nessa batalha, e conhecemos o inimigo com qual nós estamos batalhando essa batalha, e com quem nós estamos nessa batalha, nós temos muitas possibilidades de ganhar essa batalha, porque nós estamos conscientes do que realmente estamos vivenciando. Veja bem, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, diz que o nosso adversário, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ou seja, a nossa luta, ela não é física. A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra as pessoas que nós mais amamos. Porque muitas das vezes as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais afligimos. Esse texto nos chama a atenção porque Paulo, ele não repreendeu aquela jovem. Paulo repreendeu o espírito que estava sobre a vida daquela jovem. Ah, querido, como é bom quando nós temos discernimento espiritual. Como é bom quando nós realmente sabemos como lidar com a batalha que nós estamos atravessando. E no mesmo instante que Paulo repreendeu aquele espírito que havia na vida daquela jovem, aquela jovem, ela deixara de dar lucro para os seus donos. Os seus donos, vendo que o seu lucro havia se acabado, leva Paulo às autoridades, aos magistrados. E ali, todos se levantam unanimemente, juntamente com a multidão,
contra Paulo e Silas, porque diziam que eles estavam trazendo ensinamentos o qual não competia a eles. São açoitados, e o texto nos chama a atenção que depois são levados à prisão, aonde tem que ser colocados num lugar diferente dos outros demais presos. Aonde foram colocados era uma cela interior, ou seja, que não havia luz, uma cela úmida, aonde eles eram desconfortáveis, independente da posição que eles ficavam. Se ficavam em pé, eles estavam desconfortáveis. Se eles deitavam, eles estavam desconfortáveis. Mas, independente disso, eles não deixavam de orar e cantar hinos a Deus. Como é possível isso? Aonde está o Espírito de Deus, aí sim há liberdade. Ou seja, quando nós se unimos com o Senhor, nós passamos a ser um com o Senhor. Ou seja, Ele dá força na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. O texto diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles tinham discernimento que aquela batalha não teria uma outra forma de vencê-la a não ser através da oração e através da adoração. Eu e você precisamos entender que nessa peleja não é nós que vamos pelejar, é Deus que vai pelejar por nós. Agora nós precisamos usar as armas certas diante dessa peleja, para que nós venhamos ter êxito nessa peleja. Quando nós olhamos na carta aos Efésios, no capítulo 6, nós olhamos ali a armadura de Deus. Como o soldado romano, ele tem a sua armadura. E ali nós aprendemos a respeito do capacete da salvação. Ali nós aprendemos sobre o cinturão da verdade, o escudo da fé, a sandália do evangelho. Nós nos mantermos em oração. Veja bem, as armas que nós usamos nessa batalha, ela não tem nada a ver com as nossas armas humanas, as nossas armas naturais. Muitos de nós já deveríamos comer comida sólida, mas ainda comemos comida líquida. Quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos sim do alimento físico, mas precisamos também do alimento espiritual. E muitas das vezes nós não se adentramos para isso, nós não damos ênfase para isso, nós não damos importância para isso, nós se atentamos só para o alimento físico. Quando eu digo alimento físico, eu estou querendo dizer só das coisas do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. E se esquecemos de nos alimentar espiritualmente,
de fortalecer o nosso espírito. Nós precisamos não só nos alimentar fisicamente, nós precisamos também nos alimentar espiritualmente. Se eu te perguntar nesse momento, quanto tempo hoje você tirou para orar? Quanto tempo você tirou hoje para ler a Bíblia? Quantos livros que te promove o crescimento espiritual durante essa pandemia você leu? É isso que vai te dar estabilidade nos dias difíceis, nos dias complicados. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim diz o Salmo de número 125. Por que você quer desistir? Por que você quer parar? Por que você quer abandonar? Porque muitas das vezes nós nos embriagamos com vinho, ou seja, com as coisas da vida, com as coisas do dia a dia. Mas nós temos que nos embriagar do Espírito, onde não há contenda. Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há alegria. Ou seja, diante da presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Aqui nós encontramos a resposta que faz com que esses homens continuem orando, com que esses homens continuem louvando a Deus, e os demais presos ouvem. Como pode? Pelo entendimento humano, pelas possibilidades humanas, esses homens tinham tudo para se revoltar contra o seu Deus. Eles tinham tudo para abandonar a sua fé. Pelo contrário, mais eles oravam, mais eles cantavam hinos a Deus, e os demais presos ouviam. De repente, houve um terremoto. Os alicerces se abriram e as prisões de todos foram abertas. O carcereiro, acordando e vendo todos soltos, as prisões abertas, o carcereiro pede a espada para se suicidar. Paulo, pedindo luz, Paulo grita: não faça tal coisa, porque ninguém fugiu, todos estão aqui. Esse texto nos chama a atenção, porque esse carcereiro, ele se prostra agora diante de Paulo e diante de Silas, e pergunta para Paulo e Silas o que ele tem que fazer para que ele e a sua família venha a ser salva. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Deus fez na vida desse carcereiro, Ele pode fazer também na tua vida. Às vezes Deus permite nós passarmos situações para que o propósito dele venha a ser estabelecido na nossa volta. Houve mais conversão através da ressurreição de Lázaro do que durante o ministério de Jesus até então. Quando as pessoas
viam Lázaro, as pessoas se convertiam. Porque as pessoas eram testemunha da morte de Lázaro. E agora as mesmas pessoas eram testemunha da ressurreição de Lázaro. Contra fatos não há argumento. E às vezes Deus permite nós passarmos algumas adversidades. Às vezes Deus permite nós vivermos um período na contramão, se assim podemos dizer, para que o propósito dele alcance algumas pessoas que estão à nossa volta, que de outra forma não seriam alcançadas. No dia seguinte, sai o alvará de soltura de Paulo e Silas. Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele não era só judeu, ele era romano também. Não era para que ele estivesse naquela situação sendo também romano. E ali fica evidente do propósito de Deus em relação a Paulo e a Silas. O ministério de Paulo continua. Paulo é preso. E sabe quem sustenta o ministério de Paulo na prisão? Sabe quem envia pessoas para compartilhar do sofrimento de Paulo na prisão? Essa igreja que nascera em Filipos através da vida desse carcereiro. Eles se tornam a fonte de manutenção, de provisão do ministério do apóstolo Paulo. Não precisa você entender o que Deus está fazendo. Você precisa aceitar o que Deus está fazendo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então que nessa noite você possa assumir um compromisso com Deus a partir de agora. De dar mais valor ao mundo espiritual. Porque o mundo espiritual ele é tão real como o mundo natural. As coisas primeiro acontecem no mundo natural, depois acontecem no mundo real. Ou seja, eu preciso me alimentar tanto do alimento físico quanto do alimento espiritual. Eu preciso fortalecer os membros do meu corpo me alimentando, mas eu preciso fortalecer o meu espírito também, orando, lendo a palavra, jejuando, adorando, renunciando à minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Eu preciso entender que o inimigo conhece a minha vida muito mais do que eu penso. Veja bem, foi esse inimigo que revelou que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e que anunciava a salvação. Eu preciso entender que a minha luta não é contra as pessoas que eu amo. A minha luta é contra esse espírito que está agindo através das pessoas que eu amo. Eu preciso entender que quando eu estou fortalecido, mesmo em meio aos piores dias da minha vida, eu me uni com o Senhor. Então eu sou um com o Senhor. Ou seja, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ou seja, esta peleja, eu não vou ter que pelejar sozinho. Deus vai pelejar comigo. Quinta coisa. Muitas vezes, Deus vai permitir o sofrimento com o intuito de, através do meu sofrimento,
os propósitos dele se cumprir na vida de algumas outras pessoas que de outra forma não se cumpriria. Olha o que aconteceu na família desse carcereiro. E o mais importante, essas vidas que serão alcançadas dentro desse propósito, amanhã serão as vidas que irão abençoar o meu ministério. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero declarar um novo recomeço para você. As batalhas que você vinha perdendo, a partir de agora você não vai perder mais. Porque você está entendendo que o mundo espiritual, ele é tão real como o mundo natural. E você vai se preparar para enfrentar ele. No nome de Jesus. Eu quero declarar, Deus, uma semana de bênção, uma semana de vitória na vida dos seus filhos. Porque os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. A tua palavra diz: resisti o inimigo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. É o que nós estamos nos propondo a fazer a partir de agora. Porque cremos que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Assim nós oramos e agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse da tua vitória nessa noite, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo